As propostas de extensão do metrô de Porto Alegre voltaram a ser comentadas nos últimos 2 anos. Algumas são mais antigas, outras são novas, mas causam entusiasmo para a população que depende do transporte público da região metropolitana. Mas quais são as principais propostas? Que cidades seriam atendidas? Quantas fases seriam necessárias? Qual a ligação desse projeto com as linhas de trem do passado? Olá! Hoje nós vamos conhecer algumas propostas para ampliação do metrô de Porto Alegre e saber as cidades que seriam atendidas por cada um desses projetos. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para seguir o canal, para sempre que sair um vídeo novo, você ficar por dentro dos conteúdos. Vamos lá? A proposta de extensão do metrô de Porto Alegre é antiga. Muitas possíveis linhas são comentadas há anos e parecem até como um conto para boi dormir. Hoje, vamos ver algumas dessas linhas propostas que são mais que necessárias para atender a população da região metropolitana de Porto Alegre. Após o final da pandemia de Covid-19, voltou-se à tona uma possível expansão do metrô de Porto Alegre. A única linha da capital ganharia essa extensão com mais que o dobro da sua extensão atual, com outras linhas contemplando outras cidades da região metropolitana, como Gravataí, Alvorada, Taquara e outras. Hoje no Brasil existe operando mais de 1.100 quilômetros de linhas férreas. São mais de 20 sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos, distribuídos em 11 estados, além do Distrito Federal. Os trens, que já foram o principal meio de transporte das gerações anteriores à década de 1970, hoje estão reduzidos a apenas algumas cidades brasileiras. Sim, ainda existem alguns trechos de viagens turísticas, mas eles ainda são muito reduzidos e menos acessíveis. O nosso foco hoje, nesse vídeo, é comentar sobre os transportes coletivos mais conhecidos como metrôs. Diariamente no Brasil, mais de 6 milhões de passageiros são transportados por dia sobre trilhos. Pessoas que se deslocam todos os dias para o trabalho, estudo, idas e vindas do cotidiano. Mas as cidades que se estendem a perder de vista geram necessidade de transportes maiores do que são fornecidos. Não basta aumento de frota de ônibus ou alargamento das ciclofaixas, nem talvez o aumento de vagões, mas o repensar de um todo sistema de transporte público e coletivo de forma mais eficiente e sustentável. No caso de Porto Alegre, existe apenas uma linha de trem, que funciona como metrô para atender a população de quase 4,5 milhões de pessoas. O transporte é de qualidade, porém só atende uma parcela dessa população, pois liga somente uma parte geográfica da cidade, enquanto o restante, bem maior, fica à mercê de outras formas de transporte, muitas vezes enfrentando a superlotação, violência e atraso. Mas como é esse modelo? E como poderia melhorar? Quais são as principais propostas que se tem? Vamos conhecer um pouco mais? No Rio Grande do Sul, existe apenas uma linha de trem que funciona como metrô. Em Porto Alegre, a linha 1 atende 6 cidades da região metropolitana, sendo Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Totalizam em 23 estações, todas no sentido norte, em direção a Novo Hamburgo. Funciona numa extensão de 42 quilômetros, com uma frota de 25 trens da série 100, fabricados no Japão, em 84,
e 15 trens da série 200, fabricados em 2014. Além desses trens, a linha de metrô de Porto Alegre conta com mais 2 outros veículos da frota que atende a linha Aeromóvel. A linha 1 possui apenas uma única conexão, que parte da estação aeroporto até a estação Aeromóvel, localizada dentro do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e tem 900 metros de extensão. Esse trem é um veículo leve sobre trilhos e é de tecnologia 100% brasileira. Tem apenas uma estação e 2 veículos para operar nela. Essa linha de metrô, a única funcionando hoje, está em funcionamento desde 1985. Ligou primeiramente Porto Alegre a Canoas, Sapucaia do Sul e Esteio. Se escolheu fazer a linha nesse trajeto e nesse sentido porque era necessário desafogar a rodovia BR-116, a única que dava acesso, na época, para essas cidades. Foi somente em 1997 que a linha 1 chegou a São Leopoldo, atendendo o início da cidade e as proximidades da universidade local, a Unicinos. 3 anos depois, no ano 2000, a linha chegou ao centro de São Leopoldo, a poucos metros da Rua Independência, a principal do bairro e é de maior comércio da cidade. Em 2012, inicia o processo de expansão até Novo Hamburgo. Aos poucos foi saindo do papel e inaugurou a última estação em 2013. A estação Santo Afonso, a primeira inaugurada em Novo Hamburgo, passou a atender, ainda em 2012, no ano da sua inauguração, mais de 6.000 passageiros por dia. Em 2013, com a inauguração das últimas 3 estações na cidade de Novo Hamburgo, 30.000 passageiros passaram a utilizar o trem para se locomover todos os dias. Em 2022, a linha 1 transportou mais de 32 milhões de usuários, o que seria equivalente a 2.660.000 passageiros por mês. As estações que têm maior fluxo dessa linha são as estações Mercado, com 4 milhões de passageiros, a estação Canoas, com 350.000 usuários, e a estação Sapucaia. O Aeromóvel, no ano de 2022, transportou mais de 52.000 pessoas. A famosa ampliação da linha de metrô de Porto Alegre pode sair do papel nos próximos anos. Voltou-se a comentar sobre essa expansão. Seriam mais de 83 quilômetros e 51 estações para atender melhor as várias outras cidades da região metropolitana. Se essa ampliação prevista, que ainda está em projeto, sair do papel, seriam 83 quilômetros de extensão. A atual rede que liga Porto Alegre e Novo Hamburgo tem metade dessa extensão. Seriam mais de 430.000 novos passageiros que seriam atendidos. Em 2023, a Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul começou a articular uma tentativa de fazer que essa expansão do metrô de Porto Alegre saia do papel. Com os programas de investimento do governo federal, como, por exemplo, o PAC e outros programas, o antigo projeto e sonho para muitos gaúchos da região metropolitana pode se concretizar. Um dos primeiros trechos a serem feitos e planejados seria o trecho até Alvorada. Ele sairia do papel dividido em 3 fases. Essa nova linha atenderia as cidades de Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada, ligando ao extremo leste da região metropolitana. Parte desse projeto prevê a criação de 11 estações. A malha de trem aumentaria em quase 17 quilômetros.
dividido em 3 fases, se esse projeto for sair do papel. Assim, dessa forma, essa primeira extensão contemplaria primeiro a cidade de Cachoeirinha, na zona norte, passando por Canoas, que receberia uma bifurcação até Cachoeirinha. Ajudaria a atender parte do município de Canoas. Muitos dos habitantes deslocam-se todos os dias com ônibus e outros meios de transporte para outras cidades da região. Uma segunda fase de expansão dessa linha seguiria até Gravataí e a terceira até Alvorada. São outras 2 cidades da região metropolitana que a população se desloca diariamente para trabalhar em outras cidades. As linhas de ônibus não dão conta das demandas dos passageiros. A linha até Gravataí receberia 12 quilômetros de trilhos e 8 estações. Até Alvorada, quase 9 quilômetros e 5 estações. Ainda existem outras possibilidades de expansão da malha férrea para outras cidades próximas a Porto Alegre. São muitos planos, ideias comentadas, mas tudo ainda no papel. Muitos municípios tentam articular que o trem se estenda até as suas cidades. É interessante notar que boa parte dessas cidades já foram interligadas com a capital pelo trem até a década de 60 e 70, quando essas linhas férreas, a antiga linha férrea, foi desativada, deixando de transportar passageiros. Boa parte dessas cidades que sonham em ser atendidas pela linha de trem atual surgiram através da ligação com a capital através do trem. Novo Hamburgo, que hoje é atendida pela linha 1 da Transurb, surgiu por conta de uma antiga linha de trem que seguia até a cidade de Taquara. Campo Bom e Sapiranga, localizadas após Novo Hamburgo, no sentido capital-interior, também estavam nesse antigo trajeto e fazem parte de projetos que almejam ser contemplados por uma nova linha de trem. Se fosse construído e saísse do papel, seriam 16 quilômetros de extensão da malha férrea, em 16 estações. Para atender o polo petroquímico em Triunfo, existem movimentos parlamentares para a criação de um braço da atual linha de trem. Para atender a cidade de Triunfo, seriam criadas apenas 2 estações, mais 23 quilômetros de trilhos. Em notícias dos últimos 10, 15 anos, vários projetos já foram comentados. Projetos de extensão da malha de trem para o interior para melhor atender Canoas, para atender o Beira-Rio, para ligar a Estação Anchieta até a Arena do Grêmio. São vários projetos, muitos no papel, muitos só apenas desejados. O projeto mais ambicioso é, sem dúvida, o de Taquara. A cidade que, como muitos outros, já recebeu um trem no século passado. Um dos projetos é pensar numa via elevada, assim como o trecho de São Leopoldo e Novo Hamburgo. No total, seriam necessários outras 42 quilômetros de linhas férreas, ou seja, o dobro da atual linha 1 da Transurb. Essa linha abriria inúmeras estações, incluindo em cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz e Taquara. Além do potencial prático para essas cidades, um dos pontos fortes desse projeto é a facilitação da rota turística para Gramado e Canela. As histórias do hoje entrecruzam com as histórias das gerações do passado. São memórias dos tempos vividos por diferentes gerações. Os trilhos dos trens, percorridos diariamente por inúmeros personagens desconhecidos, são caminhos que podem vir a ter novas conexões, novas histórias e velhas memórias ressignificadas. As possíveis extensões dessas linhas de trem hoje e a reativação de linhas do passado são importantes para o dia a dia de milhares de pessoas. Mais do que econômico e social, há também importância cultural disso.
Os trilhos do trem, do passado e do presente, conduzem e ligam pessoas e lugares. Os trilhos do presente ligam, conduzem, transportam pessoas com sonhos, histórias e memórias. As possíveis ampliações no metrô de Porto Alegre, mais do que um avanço econômico e político, é também um avanço social e cultural para muitos gaúchos.